Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran e hoje nós vamos fazer uma resenha desse livro aqui, que pra quem não conhece também tem essa capa aqui, que é O Desaparecimento de Stephenie Meyer. Bora começar? Bom, esse livro é um livro do Joel Dicker, é um suíço de 33 anos, e ele já escreveu vários livros nesse sentido, são livros policiais. E esse livro aqui, para quem não sabe, é o primeiro livrinho da caixinha do Intrínsecos, que é o clube de assinatura da editora Intrínseca. Eu vou deixar aqui nos cards para quem não viu esse vídeo quando eu fiz a unboxing dessa caixinha. Bom, o que dizer desse livro? É um livro razoavelmente grande, né? Há quem considere um calhamaço, porque eu andei assistindo alguns vídeos e tem bastante controvérsia. Tem gente que considera a partir de 500 páginas, se for isso, tem 575. Mas foi um livro bem gostoso de ler, foi um livro bacana. A capa comercial dele tá aqui do ladinho. E eu também vou deixar aqui embaixo, no box de informações, se você tiver interesse de adquirir no final do vídeo esse livro com a capa comercial, porque esse livro aqui, ele é a edição só para quem assina o Clube Intrínsecos, então não é comercializável. Aí do ladinho aqui a gente tem a lombada, que tem o nome do livro, tem o nome do escritor. E então, o que acontece nesse livro? Já no início, aqui nas primeiras páginas, primeiro a gente tem uma listinha com todos os personagens que vão aparecer no livro. Eu achei bem bacana da parte dele colocar ali quem era quem, que chega uma hora que, como são muitas narrativas no decorrer do livro, às vezes você acaba recorrendo e tendo que voltar ali no início. Então, a gente tem essa lista das pessoas que participam do livro, pra gente identificar quem é quem. Então, logo aqui no início, eu deixei marcadinho, caso eu precisasse ficar voltando, acho que dá pra ver. Ó, tem uma lista com todos os personagens. Então, nós continuamos a narrativa. Eis que, logo aqui na primeira página de narrativa do livro, nós temos intitulado A respeito dos acontecimentos de 30 de julho de 1984. Então, o que acontece? Esses acontecimentos que são narrados logo no início aqui do livro, foi um quádruplo homicídio que aconteceu na cidade de Orfea, nos Hamptons. E aí, os investigadores vão até o local quando ficam sabendo dessa chacina. E eles constatam que quem foi morto foi o prefeito da cidade, a esposa e o filho dele. E também tinha uma moça que estava correndo na rua, que foi assassinada também, e ficou o corpo dela no quintal da casa desse prefeito lá de Orfea. Logo depois, a gente tem uma passagem de 20 anos e nós observamos a cena de comemoração, de despedida de um dos investigadores. Foram 2 investigadores, o Jesse Rosenberg e o Derek Scott. O Jesse, que é o investigador que estava se despedindo, inclusive era chamado de Capitão 100%, porque desde esse caso lá em Orfea, em 94, ele resolveu todos os outros casos. Aí, eis que na comemoração, todo mundo se divertindo, chega uma pessoa pra ele, uma moça, e fala pra ele que eles não resolveram o assassinato lá em 94, os assassinatos, e que eles pegaram a pessoa errada. Ele, não, mas como a gente pegou a pessoa errada dela? Sim, vocês pegaram a pessoa errada, o assassino ainda tá lá. E aí, ele a princípio não acredita, mas ele fica com uma pulga um pouquinho atrás da orelha, e ele resolve ir até Orfea pra conversar com ela. Quando ele chega lá, ele descobre que ela desapareceu. Eis que era a nossa jornalista, era a Stephenie Meyer, que o livro leva o nome dela, né? O desaparecimento de Stephenie Meyer. E aí ele fica mais desconfiado ainda e vai até o apartamento dela. Nesse meio tempo ele começa a investigar e parece que as coisas estão conectadas. O assassinato de 94 e o desaparecimento dela em 2014, que é o tempo atual do livro. Então, a gente tem essa narrativa e esses flashbacks para saber como que foi toda a investigação em 94 e como é a investigação atualmente.
Então, a gente vai ter vários personagens ali narrando. Tem o Jesse Rosenberg, que é dá a entender que é o investigador principal do livro e tal. Mas aí com ele a gente também tem o Derek, como eu já falei. E no decorrer da história aparece a Ana, que é uma policial local, lá de Orfea. Que a história dela é muito bacana também, ela é muito guerreira. Porque todo mundo na polícia lá não gosta dela. Ela só tá no cargo que ela tá porque foi uma promessa que o prefeito fez pra ela e ele pediu pro chefe de polícia para que ela participasse das investigações e ela fosse a segunda no comando, mas isso foi um pedido do prefeito. Os policiais não gostavam dela, principalmente um dos outros policiais lá que era meio que chefão. O cara era um machista de extrema, fora a história particular dela, que ela tinha que ficar aguentando o ex-marido pegando no pé dela o tempo inteiro, a família dela querendo juntar ela com o marido porque não queriam que ela fosse policial, então tem uma história por trás aí bem bacana da Ana. O que acontece? Tem uma narrativa de todos os personagens praticamente que aparecem no livro tem o seu momento de narrativa. Então a gente vai acompanhar a história de vida dessas pessoas desde 94 até agora, e aí no decorrer da narrativa a gente nota que alguns casos podem ou não estarem relacionados com o quádruplo assassinato. Uns personagens, a gente vê que os caras são malucos, são doidos de pedra, completamente pirados. A gente vê ali, tem durante um teatro que eles estão encenando lá, alguns que eram críticos da literatura e de repente estão lá contracenando, são péssimos atores, desfilando de cueca, os caras são malucos. Mas a gente vai no decorrer da história tentando desvendar o assassinato e o desaparecimento da Stephanie. E tudo tá interligado, absolutamente tudo. Então cada pessoa que aparece nova na história, ela vai ter um desfecho ali que a gente vai poder juntar com o que aconteceu em 94. Então, isso que é bacana da narrativa dele, não fica aquela coisa perdida, você não sai de um personagem, entra em outro e fica, meu Deus, o que aconteceu, não. Ele consegue fazer essa ligação muito boa, ele faz essa junção, sabe, das coisas. Pra quem gosta de livro policial, vale muito a pena, eu super indico esse livro. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisinha, eu até anotei aqui pra não esquecer de falar nada pra vocês. Então, a gente tem todos esses personagens se interligando. E eu confesso que eu acho que eu falei quase tudo que era pra ter falado do livro, eu falei tudo. Na minha opinião, durante a leitura dos capítulos eu ficava naquela, eu acho que eu descobri quem foi que assassinou as pessoas lá em 94. E de repente eu descobria que não era aquela pessoa, porque tudo indicava que não era ela. E aí eu fui indo de um capítulo pro outro tentando desvendar e chegou que no final não era nem quem eu pensava que fosse. É um livro muito legal, mexe com a imaginação da gente, faz a gente ler muito rápido. Foi um livro muito gostoso de ler, tem umas passagens bem engraçadas, assim, bem divertidas. E todo aquele mistério o tempo inteiro, né? A gente tem uma trama muito bem ligada, uma narrativa muito gostosa e flui muito bem. Então, a escrita do autor é muito boa, eu recomendo. Então é isso, gente. O Desaparecimento de Stephanie Myler é um suspense policial muito bom, um romance policial, embora o autor ele não goste muito de ser intitulado dessa forma, porque ele diz que tem algumas coisinhas que deveria ver no romance policial que ele não faz, que ele escreve de outra maneira, mas eu acredito que é um romance policial muito bom. Vale a pena, tem todo aquele suspense pra desvendar ou não quem foi o assassinato, o que aconteceu com a Stephanie Myler, se eles erraram, se eles não erraram, onde foi que eles erraram, sabe? Todos os detalhes do livro, a gente vai ligando ele aos poucos com a narrativa de todos os personagens, uma coisa vai se conectando com a outra, e quando a gente chega no final, o livro ficou perfeito. A gente descobriu tudo o que aconteceu nesses 20 anos. Então ele dá toda uma volta, porque a gente tá em 2014 e de repente volta lá pra 1994. E aí as coisas vão se ligando, vão se conectando. E quando a gente chega no final do livro, que a gente faz todas as descobertas, o livro encaixou e ficou ótimo. Eu resolvi gravar essa parte do vídeo um pouquinho diferente, ó. Pra mostrar pra vocês um pouquinho da revista
que vem junto no Clube Intrínsecos. Então aqui a gente tem aquela questão que apresenta, né, a jornalista falando com o capitão e chamando ele de Capitão 99%, porque ele deixou de desvendar alguns casos. Eu vou virar assim um pouquinho, ó. Aí a gente tem aqui falando um pouquinho sobre o desaparecimento da Stephanie no livro. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho do autor, né? Que o ciúme, ele disse aqui que o ciúme é um motor para narrativa. Olha só, bem legal. Tem várias perguntinhas aqui sobre o escritor, né? Sobre o Joel Dicker. Aí aqui um pouquinho de 1994 até 2014. Aí, ó, tem várias coisinhas na revista. E aí aqui que eu achei muito legal, vou virar aqui de novo pra mostrar pra vocês, ver se eu consigo aproximar sem ficar com muito reflexo, ó. Então aqui tem os Hamptons. Aí tem tudo que fala um pouquinho na história ali, né? O local, ó. Tá vendo? E, tipo, muito bem estruturado, bem montado. Uns banhistazinhos aqui. Aí fala de toda a parte que fala de Orféia, ó. Tem aqui a livraria, a casa do prefeito Gordon, que foi o prefeito que foi assassinado lá em 94. Ó, acho que agora fica um pouquinho melhor, né? Então, tem muita coisa legal na revistinha que vem junto no Clube Intrínsecos. Ó, por que continuar a ler romance policial? Continuamos, né? Bem bacana, tem muita coisa complementar ao livro. Na coxinha com um crítico teatral, ó, da questão do crítico lá que eu comentei, inclusive, que ele deixa de ser crítico pra atuar na peça teatral. Aí aqui a gente fala mais um pouquinho. Aqui tem algumas curiosidades, ó, sobre a pistola Beretta, que foi a pistola utilizada para o quádruplo assassinato e etc. Carta para pessoas no ônibus que mexem no celular. Aí aqui tem algumas coisinhas, que é um texto do Joel Dicker. E aqui a gente tem o capitão, né, o capitão 100% se perguntando, onde eu errei? Que é justamente o que ele passa o livro todo, a narrativa, se questionando onde foi que ele errou e como que ele vai poder resolver isso. Então, essa foi a revistinha 1 do Clube Intrínsecos, que iniciou em outubro de 2018. Show e ficou ótimo, ó. 5 estrelas para esse livro. O vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Pode conferir os outros, eu vou postar muito mais vídeos como esse. Deixa também o seu joinha, ajuda na divulgação do vídeo. Se você quiser, compartilha com seus amigos se você gostou. E é isso, galera. Um grande beijo. Aqui embaixo também tem as minhas redes sociais, se você quiser acompanhar. E até mais!